passando frio, se molhando por não ter um teto. Será que isso é sofrimento? Nós vemos que quando nós trazemos para nós esse barulho interno, que é o sofrimento, às vezes começa a querer nos incomodar, né? Mas nós vamos ver que quando falamos em sofrimentos e infortúnios, nós vamos conseguir dividir esse sofrimento, essas dores. E duas realidades vão cruzar o nosso dia a dia. Pois os infortúnios ocultos, sim, eles são dores extremamente barulhentas. E quando a gente faz essa divisão, nós vamos ver que nós temos as dores realmente barulhentas. Por quê? Porque são aquelas dores que nós vamos ver nos jornais. Calamidades públicas, terremotos, como agora aconteceu com nossos irmãos venezuelanos, né? E que espero que tenha inspirado caridade a todos nós de fazer uma prece para eles. Porque enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas ainda estão embaixo dos escombros. E agora com essa a realidade tecnológica que nós temos, as imagens vão chegando, vão chocando, né? E nós vemos que realmente o sofrimento é uma questão muito importante quando falamos de caridade. Então essas tragédias chocam todos nós, porque elas são barulhentas. Os jornais fazem o escarcéu, as redes sociais divulgam vídeos, fotos, né, das pessoas passando por esses infortúnios. Mas, por outro lado, nós vamos ver que nós temos também aquelas dores silenciosas. E essas, muitas vezes, passam despercebidas por nós. Nós não damos muita importância, ou quando damos aquilo que eu falei antes, é alguém perto de nós, né? Mas o que seriam, Márcio, essas dores silenciosas? Aqui eu estou falando de desastres, vamos dizer assim, particulares. Que seriam esses desastres particulares? Uma criança, por exemplo, que ficou órfã de pai e mãe. Sei lá, um acidente de carro vitimou o pai e a mãe dela. Essa criança, ela vai ser socorrida provavelmente por alguém, mas essa tragédia criou nela um infortúnio oculto, um trauma. Nós vamos ver muitas pessoas na sociedade com esses infortúnios ocultos. Aqui nós podemos falar das doenças. Muitas pessoas são acometidas de doenças. Algumas não querem revelar a ninguém que estão doentes ou que descobriram alguma doença. E acabam carregando esse infortúnio oculto na sua vida. Até um momento que não tem como esconder mais, né? A depressão, que é uma das enfermidades que está assolando o século, né? Muitas pessoas sofrendo por depressão. O desemprego, gente. Quantas pessoas saem todos os dias? E essa não é uma realidade nossa aqui, né? A gente mora num município pequeno, né? Dá para contar nos dedos as pessoas que moram hoje no nosso município. Mas tem cidades que passam de 1.000, 100.000, 200.000 habitantes, que é uma loucura. Quantos pais e mães de família que saem todos os dias à procura de emprego? Por quê? Porque eles têm boca para sustentar, né? Tem uma geladeira para abastecer.
e o desemprego bate à sua porta. É uma situação que causa também um infortúnio e que no nosso dia a dia, desculpa, a gente não consegue perceber, né, se ninguém colocar essa situação para nós. Passa despercebido. Algumas desilusões do processo de vida, pessoas que simplesmente desanimam da vida, não quero mais viver, por conta de alguma situação que a está perturbando e que ela não conta para ninguém e que passa a ser um infortúnio oculto. E Kardec, para nos situar dessas situações, como nós devemos agir nessas situações, ele nos traz o texto, então, do item 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que vai falar de uma história. Eu adoro essa história, na verdade, ela é bem importante que cada um que tem o Evangelho em casa abra e leia, para a gente ter uma noção do que Kardec quis passar para nós, né, sobre a caridade, sobre o infortúnio, através desse texto, que está lá no item 4, diz assim, os infortúnios ocultos. Ele começa falando assim, nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. E é o que a gente mais vê, né? Eu citei a Venezuela agora, por causa desse desastre que deu do terremoto, né? O que a gente conseguiu ver? Mobilização, Estados Unidos, o próprio Brasil mandou pessoas, outros países vizinhos, né? Os próprios venezuelanos se comoveram com a situação e mandaram socorro, né? Então a gente vê assim que quando acontece uma tragédia assim, o mundo se vê, né, na responsabilidade do auxílio. A gente vê que o socorro é mandado muito rápido. Por isso que eu digo assim, que cada um de nós tem um pouco, uma essência da caridade em si, né? A gente vê que quando acontecem essas calamidades, o socorro é rápido, né? A gente teve exemplo no Brasil ali de Brumadinho, né? Por último agora foi essas enchentes que teve no Rio Grande, né? O quanto o Brasil se mobilizou para auxiliar, né? Chegou a um ponto assim de as autoridades, um certo momento, dizer assim, parem de mandar coisa, né? Parem de mandar água, parem de mandar roupa. Roupas sendo mandadas para o lixão, porque não tinha mais onde colocar, de tanta doação que estava chegando. Então, assim, nós somos, um pouquinho que seja, caridosos. Nós temos que trabalhar isso em nós, mas nós já somos capazes de exercer a caridade. Então o texto continua. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre grabado sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que, na verdadeira generosidade, sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Olha só. Vamos puxar o caso do Rio Grande, por exemplo, né? Após a tragédia passar, após os anos se acalmarem, quantas tragédias particulares, né, aquele povo foi acometido? Quantas pessoas foram acometidas por doenças, tiveram perda na sua família, o pai, a mãe, o filho, a avó, avô? Quantas precisaram de um atendimento psicológico, psicossocial, por conta de alguma tragédia que aconteceu e que ela guarda para si? Quantos idosos ficaram isolados em suas casas,
e ninguém ainda descobriu que necessitam de auxílio. Esses infortúnios que rodeiam as grandes calamidades e que as tornam tão grandes assim, são os pequenos infortúnios ocultos, né? E que, como diz o texto, muitas vezes, como ninguém está gritando e pedindo socorro, a gente não consegue descobrir, né? Então, o texto nos traz um exemplo de uma mulher que diz assim: quem é esta mulher de ar distinto, de trajes tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que na entrada a saúdam respeitosamente. Onde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças, e a sua chegada refugia a alegria daqueles rostos emagrecidos, e que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o que necessitam, condimentos de meigas e consoladoras palavras, que fazem com que seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitam o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Olha só. Essa senhora, e aqui nós estamos falando da França no século XIX, né? Essa senhora provavelmente era uma senhora muito rica, né? Daquela época, e que conhecia, provavelmente, uma família, essa família no caso, em que o pai estava passando por dificuldade, né? Estava passando por necessidade, né? E necessitava de auxílios. O pai doente, antigamente o pai era um dos mantenedores da família, né? Era aquele que provinha o sustento. Ele não trazendo sustento para dentro da casa, a família passava por dificuldades, por necessidades. E essa senhora montava então a sua carruagem, né? Colocava ali os mantimentos e saía a aliviar corações sofridos. Tanto que o texto diz que quando ela chegava nesse refúgio, nessa casa, né, ela era bem recebida, porque já era cotidiano a ajuda que ela trazia. As crianças a recebiam bem, né, sabiam que ali vinha o conforto, né, vinha o alívio da fome, do frio, né. E interessante que ela trazia junto na companhia uma mocinha, que aqui no caso era sua filha, né. Então segue o texto dizendo assim: graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para a menorzinha o leite não secará no seio que a amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe apugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que lhes receberão sucessivamente a visita. Não lhe pergunta qual a crença que professa, nem quais as suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminando o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em favor ao Pai Celestial, ao seu favor, ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todas a bendizem. Esse trecho eu achei muito interessante porque
Olha só, todos aqueles que ela auxiliam, provavelmente antes de se recolherem, de deitarem, né, levantam seus olhares aos céus e fazem uma prece para esse anjo, para essa mulher, né, por tudo que ela realiza. Me lembra a história do filme do André Luiz, não sei se vocês percebem, que quando ele vai buscar no arquivo de orações lá, pessoas que rezavam por ele, tinha uma senhorinha lá que estava rezando por ele, né, além da mãe dele, né, e era justamente uma senhora que ele, vamos dizer assim, involuntariamente ajudava, né, porque quem arrumava, na verdade, o auxílio era a funcionária dele, né, e essa senhora, agradecida por, ela não tinha condições de pagar a consulta, né, e acabava sendo auxiliada pelo doutor da época, né, e levantava também os seus olhares aos céus e rezava por ele, né, sendo que uma das encarnações do mestre André Luiz, a gente tem que deixar bem claro, né, que as pessoas às vezes confundem muitas coisas, né, tentam jogar uma história para os dias de hoje e acabam falando algumas coisas que não são verídicas, né. Por que tão singelo traje? Continua o texto. Para não escutar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? E se eu passar as mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Olha só a importância dos ensinamentos da mãe para a filha, né? Não é porque a mãe tinha poder aquisitivo e ela teria condições de passar qualquer coisa para as mãos da filha e dizer para ela, ó, dê para alguém. E ela falou assim, mas que mérito você vai ter com isso, né? Não vai você que está dando. Quem vai estar dando vai ser a tua mãe, né? Então o que ela diz? Neste caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo? Quando visitamos os doentes, tu me ajudarás a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Mas nada mais simples. Aprende e faze obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Deste modo, trarás alguma coisa que vem de ti. Provavelmente a filha adolescente ela mantinha alguma atividade relacionada à costura, né? E o que ela diz para a filha? Tu tem a capacidade de fazer roupinhas, né? Então você vai usar o teu esforço pessoal, né? A tua habilidade pessoal para fazer alguma coisa e dar, daí sim, aquilo que vai sair de você para alguém. Aí é a verdadeira caridade, né? É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Quem importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que ela faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconhece nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. E aqui acaba o texto, né, com esse final lindo, porque uma das criaturas que a mulher auxiliava, uma das pessoas que a mulher auxiliava, um dia vendendo algo pela rua, encontra a casa dessa mulher, né?
E o que a mulher pede para ela? Ó, silêncio. Não fale para ninguém que você me encontrou, né? Provavelmente ela deve ter encontrado uma mansão, uma casa muito bonita, né? E assim realmente falava Jesus. Jesus não saía pelas ruas se gabando daquilo que ele fazia, daquilo que ele auxiliava, né? Do quanto, né, Jesus era caridoso. Ele fazia tudo em silêncio. Esse texto eu peço a vocês que leem muitas vezes, porque parece um texto simples assim, né, falando da história de uma mulher ali, mas é um texto que ele traz profundas reflexões para nós, porque nós somos acostumados a praticar a caridade material, e nós ainda somos tão traiçoeiros que assim, a gente escolhe a data do ano, olha só, para fazer a caridade material. Vocês podem ver, eu não estou mentindo, né? Peguem a época de Natal, por exemplo. É a época em que mais se faz a caridade material. Vamos dizer no Brasil só, né? Vamos ficar com o nosso Brasil. Né? É época de Páscoa. Ou alguma campanha. A campanha do agasalho agora, por exemplo, né? A gente escolhe datas para fazer a caridade. Por quê? Porque nós temos a visão nossa que os infortúnios são só aqueles daquela primeira classificação que nós mostramos, né? A classificação dos infortúnios barulhentos, né? Eu estou doando, né? Eu trouxe aqui um calçado. Muitas vezes furado, com o dedão de fora, mas eu trouxe. Nós temos essa capacidade em nós ainda. Se nós formos revirar algumas roupas doadas, por exemplo, em alguns abrigos, algumas entidades, eu jogo com vocês que mais da metade nós teríamos que jogar fora, se formos classificar, né, 100%. Porque a maioria das roupas que são doadas são aquelas roupas que a pessoa não quer mais. Não, eu nem uso mais isso aí. Tá com furo embaixo do braço, então vou fazer minha caridade, né? Vou doar. E muitas vezes não se aproveita mais. O texto então nos diz que são esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Então ele está dizendo que nós devemos descobrir alguns infortúnios. Ah, mas como que eu vou atrás, Márcio? Muitos infortúnios eles nos dão sinal. E o texto me diz assim, ó, que nós tratamos da máscara da normalidade, alguns infortúnios. Por que isso? O infortúnio oculto é a dor que usa roupas limpas, sorrisos sociais e dignidade para não demonstrar o abismo interno. Olha que forte isso. O infortúnio é a dor que usa roupas limpas, sorriso social e dignidade para não demonstrar o abismo interno. E a gente vê muito isso na nossa sociedade. Aí eu pergunto para vocês assim, quantas pessoas passaram por nós essa semana que passou? Nos falaram bom dia Márcia, tudo bem? Eu falei, tudo, a gente fala tudo, graças a Deus. E quando falaram esse bom dia, fecharam a cara de novo, seguiram o seu trajeto, né? E eu nem me importei. Quantas pessoas passaram por nós essa semana? Será que ela está vivendo um infortúnio oculto? Ou será que está tudo bem mesmo? Nós não sabemos. Se nós estivéssemos passando, por exemplo, por uma grave crise financeira, que é o que mais as pessoas se queixam, né? Estou sem dinheiro, estou sem grana. Nós teríamos coragem de pedir assistência para alguém? Bom dia, Márcio, tudo bem? Não. Cara, tem nada na conta hoje.
Tô zerado, preciso de auxílio. Será que eu teria essa coragem de falar? Ou a gente se fecha? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. E isso começa a se tornar um infortúnio para mim, um incômodo para mim, no meu dia a dia. Isso é grave, pessoal. Isso é grave. Porque assim, a gente encontra histórias por aí de pessoas que começaram uma crise financeira aqui, né? O outro infortúnio acolá e acabaram no suicídio. A nossa caridade, ela precisa que outro se humilhe e peça, ou nós já desenvolvemos a sensibilidade de notar a necessidade no nosso irmão só pelo olhar? Será que eu já tenho essa sensibilidade em mim, embutida? De olhar para o meu irmão e dizer, você não está bem, né? Você está aí sorrindo, tá? Ah, você não está. Alguma coisa está. Uma atitude, será que nos despertou isso? Nos desperta isso? Será que nós já temos essa capacidade trabalhada em nós? E a nossa capacidade de ensinar a outra pessoa como praticar a caridade e detectar um infortúnio oculto em alguém. Será que nós já temos essa capacidade de passar esse ensinamento, né? Ou nós achamos bonito? A gente vê muito assim criança. A criança, assim, tudo que ela faz a gente acha lindo, né? Maravilhoso. Mas assim, pessoal, dentro de uma criança tem um espírito muito velho e enrustido, tá? Muitas coisas que as crianças fazem que nós achamos bonito devem ser corrigidas. Outro dia eu passei por uma situação que eu tava olhando, na verdade, né? Mas eu também não fiz nada, viu? Eu errei muito. Um piazinho com um pacotinho da Chico Salgadinho na mão, comendo, né? E outro falou para ele, me dá um pouquinho? E ele falou assim, então me pede, por favor, me dá um pouquinho? Agora dá 3 pulinhos. Por favor, me dá um pouquinho. Então, a gente vê essas situações e acha engraçado, né? Eu achei engraçado. Nossa, até esse texto vinha dar um... Ah, Márcio, por que você não falou alguma coisa, né, para a criança? A gente já tem essa capacidade de corrigir essas questões? Ou seja, é um ser que está sendo humilhado, porque está pedindo, necessitando, né, de um auxílio. No caso ali era sei lá, um punhado de salgadinho, mas é o início de uma vida, de uma questão, de uma criança. E quando essa criança crescer, né? Isso não se torna um infortúnio de repente? Nós não sabemos. Mas nós temos que criar a capacidade nossa de despertar, né? Esse poder de ensinar em nós, de corrigir isso em nós, para conseguir passar para frente, né? Porque senão a gente vai passar uma vida inteira tentando consertar algo em outra pessoa que nós temos embutido em nós mesmos. E a gente acaba passando pela pessoa, falando bom dia e não nota nada. Não nota nada. Ah, meu irmão, você emagreceu, né? Você está passando por algum problema. A gente sabe que hoje tem um mão de ar, né? Então não vale. Mas outras situações, às vezes aí, que as pessoas estão passando, que é nítido que ela está com algum problema. Um colega de trabalho que fala. Um dia aparece trabalhar e está quieto, né? Não fala nada, não se manifesta em nada, não opina em nada. Nós não temos a capacidade de chegar nele e falar, meu irmão, o que está te incomodando? Você é tão alegre, tão falatório, né? Está quieto aí no teu canto, tem alguma coisa acontecendo, né? Aí nós damos a oportunidade daquilo que a Viviana até passou para nós semana passada, né? Da pessoa começar a falar mesmo e nós escutarmos. Uma forma de caridade, né? Às vezes ela está ali quieta, mas assim, ela está querendo falar, mas não
Ela me fala do problema dela. Mas ninguém pediu, e ela vai falar para quem? Né? Então, muitas vezes a caridade do escutar é muito, muito válida. Né? Mas não escutar para depois fazer a velha fofoca, né? No meio espírita agora tem a fofoca fraterna, então, não, eu faço a minha fofoquinha, mas a fofoquinha fraterna é para ajudar, né? A gente tem que corrigir essas coisas. Né? Muitas coisas que nos chegam a nós devem aqui permanecer. Porque a gente não tem como mexer com o infortúnio de outra pessoa. Nós vimos na prece antes ali, eu até anotei aqui, ó, que falava sobre os falatórios. Gente, quanto um falatório faz com que uma família, por exemplo, desmorone, venha abaixo. E muitas vezes quando se vai se investigar, não era bem aquilo. Então nós temos a capacidade das coisas chegarem em nós e aqui morrer. Isso depende de nós desenvolvermos. Então, quando nós vamos falar do caso dessa mulher, do traje simples, nós vamos ver que ela visita os necessitados já vestida, sem nenhum luxo. Né? Por quê? Porque ela não precisa ser percebida, ela não precisa humilhar ninguém, né? Dizer que ela pode mais que os outros. Né? Ser um Kiko da vida, eu sempre digo lá em casa, né? O Kiko aquele do Chaves lá, né? Às vezes o Chaves vinha com uma bolinha pequena, ele vinha lá, com aquela bola grande, né? Aí eu posso mais que você, né? A gente não precisa ser o Kiko da vida, né? Querer demonstrar mais poder, que eu posso mais. Eu sei que a sociedade nossa, ela é diferente, vocês vão concordar comigo. A sociedade, para a sociedade tem valor quem tem bens materiais, quem tem o sangue azul, né? Esse para a sociedade é o que vale. Mas quando a gente descobre a doutrina espírita e descobre que a morte não existe, a gente vê que vai chegar um ponto em que todos se igualam, né? A sociedade não sabe o que ela faz. Sua caridade é anônima. Ela não espalha para ninguém. Eu falei antes de meios tecnológicos, né? O que mais a gente vê hoje aí nas redes sociais é o ciclano da caridade, né? O fulano do amor. O Beltrano lá na caça de um pobre. Ah, você, descobri você aqui. Você está precisando de um rancho de R$ 2.000, vamos lá que eu vou fazer para você lá. Ele filma tudo aquilo ali e joga nas redes sociais, né? Como eu sou caridoso. A mulher de traje simples, a sociedade não sabe. Ela é anônima. Para dizer que isso não vale, pessoal, tá? Se nós formos ver a fundo, esses influenciadores estão se utilizando ali de um pobre miserável ali para ganhar dinheiro em cima da sua pobreza, do seu desastre, do seu infortúnio oculto. Naquele momento vai aliviar. Mas e daqui a 3 dias, a 4 dias, daqui a uma semana, daqui a um mês? Como vai estar essa pessoa? Ela não vai mais ter assistência desse influenciador. E daí como é que vai ser? Então a gente vê que a verdadeira caridade, ela vai tocar muito na moral de quem a pratica. Se eu tenho a minha moral trabalhada em cima da caridade, eu não vou enxergar no meu próximo um apoio para mim subir em cima dele e escrachá-lo. Eu nunca farei isso.
A mãe ensina a filha que a caridade real exige algo de si mesmo: tempo, afeto, respeito, e não apenas o que sobra do bolso. A gente realmente, às vezes, a gente faz isso, né? Ah, esse mês me sobrou uns trocados aí. Vou ver se eu dou, fazer a caridade aí. Sendo que aquela mulher que depositou lá no gasofilácio lá, assim falou Jesus, deu muito mais, porque ela deu as únicas moedas que tinha. Ela ia passar fome porque ela tinha doado aquelas moedas, né? Então ela fez um sacrifício para doar essas moedas. Teve mais valor. Então eu trouxe um caso aqui, que é um caso real contado nos lindos casos de Chico. Eu adoro esse livro. Tem muitas histórias que a gente começa a refletir e nos deixa pensativo, né? E um dos relatos aqui, chamado O Bilhete de Emmanuel, vai nos trazer alguma lição com respeito a esses infortúnios. Então ele diz assim, ó, nos bastidores da reunião pública em Pedro Leopoldo, em Uberaba, Chico Xavier recebia centenas de pessoas. Certa noite, uma senhora de alta sociedade, vestida com extrema elegância e joias discretas, mas de valor perceptível, sentou-se nas últimas fileiras do salão. Por fora, sua postura era impecável. Por dentro, ela carregava um inferno doméstico. Olha só. O filho, envolvido em severos problemas de dicção, que seriam os vícios, né? Agredia verbalmente e fisicamente dentro da casa para extorquir dinheiro. Desesperada, sentindo-se impotente e profundamente humilhada, ela havia decidido que aquela seria a sua última noite. E ela planejava cometer o suicídio logo após a reunião. Antes que ela pudesse falar com qualquer pessoa ou expor sua dor, Chico, psicografando à distância na mesa principal, parou e pediu a um dos seus trabalhadores da casa que entregasse um pequeno bilhete dobrado especificamente àquela senhora. O bilhete, ditado por Emmanuel, trazia palavras de profundo consolo. Revelava o conhecimento exato do que acontecia entre as paredes de seu lar e pedia paciência e fé, lembrando que ela não estava sozinha. Impacto de ter sua dor oculta conhecida e emparedada pelo plano espiritual foi tão avassalador que a senhora desistiu do ato. Na mesma hora, encontrando forças para continuar sua jornada de resgate familiar. Essa senhora, ela estava prestes a cometer o suicídio por causa de um filho viciado em casa, drogado, né? Ele quebrava tudo, ele vendia as coisas dentro de casa para consumir droga, né? E tem muitas mães que sofrem por filhos viciados, muitas mães. E muitas delas, muitas vezes, passam por infortúnios ocultos, porque o filho para ela é tudo, e ela não quer expor o filho para a sociedade muitas vezes. E essa aqui era uma dessas mães. Então Emmanuel, notando, espiritualmente notando o desespero dessa mãe, dita a Chico Xavier este bilhete, né? Dizendo para ela que ela não estava sozinha, que o alto estava sabendo, né, das suas dores, sabia do seu choro silencioso, sozinha dentro de casa, preocupado com aquele filho, mas que ela tivesse fé e paciência, né? Que isso também era um resgate dela, né? Isso é bem interessante, é um resgate familiar, né? Nós não sabemos do trajeto espiritual completo dessa família, mas só por Emmanuel falar que era um resgate familiar, a gente já sabe que, né? Nós passamos por isso também, né?
E foi um consolo. Então nós vemos que aqui, essa mulher é uma mulher bem de vida, vamos dizer assim, né? Da alta, bem vestida, chegava nas reuniões com um carão, cheio de joias, né? Mas no fundo, ela sofria e muito. Então, o sofrimento, muitas vezes ela vem vestido de roupas de luxo para nos enganar. E cabe a nós treinar os nossos olhos, como eu falei antes, para distinguir isso. Por quê? Porque nós vamos ter, falando de sofrimento, três ensinamentos fundamentais. A ilusão das aparências. A sociedade tende a associar o sofrimento apenas à miséria material. A sociedade tende a fazer isso. Para a sociedade só sofre quem é miserável. Quem não tem dinheiro para demonstrar que é da alta, né? E que vive uma vida assim, sempre contando as moedas. Falta de pão, teto ou roupa. O Espiritismo nos lembra que o dinheiro pode comprar o isolamento e o silêncio, mas não imuniza a alma contra a depressão, a violência doméstica ou a dor moral. São três coisas que você tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, você vai passar. A depressão não escolhe, é uma das doenças que não escolhe se você tem ou não tem dinheiro, né? Outro dia nós vimos nos noticiários aí, um juiz aí da região se suicidando, né? Aí você vê só pelo título, né? Um juiz. Era alguém que tinha dinheiro, provavelmente tinha posses, né? Mas que provavelmente estava com um infortúnio oculto que o levou ao suicídio, né? A dor do orgulho ferido. O infortúnio oculto de pessoas ricas costuma ser duplo. Além da tragédia em si, aqui o exemplo do vício, né, que eu dei do filho, há o peso do orgulho e do status social que impede a vítima de buscar ajuda externa por medo do julgamento e das fofocas, ou da desonra pública, né? Muitas pessoas têm medo. E a gente já vê casos assim de pessoas que têm dinheiro comprarem o silêncio, né, para que ninguém fala nada. Principalmente se ela souber, né? Não, fulano sabe. Ele vai e compra o silêncio daquele fulano. Deus o livre, se a sociedade sabe que a minha família passou por isso, né? E a caridade da sensibilidade. Emmanuel não esperou que a mulher chorasse em público ou pedisse socorro. A verdadeira caridade exige que definemos nossa percepção para notar o pedido de ajuda silencioso no olhar. Na perda de peso repentino, lembra que eu falei antes do Manjaro? No isolamento ou no sorriso forçado de quem está ao nosso lado. É perceptível. As pessoas demonstram alguma mudança que a gente não costuma ver, né? Então não custa nós chegar e pedir o que está acontecendo. Você não é assim. Se a pessoa está afim de se abrir, ela vai falar, né? Ela vai colocar para fora aquilo. E muitas vezes colocar para fora aquilo vai impedir que ela cometa algo contra a sua própria vida. E quem são os infortúnios ocultos de hoje? Vamos pensar nós agora. Quem são esses infortúnios ocultos? Quem passa por isso hoje? Então nós temos aqui exemplos, por exemplo, um idoso sozinho em casa, um colega de trabalho que sofre por depressão, um familiar que se isola. Muitas vezes, uma pessoa de nossa convivência que de uma hora para outra sumiu, a gente não sabe, a gente vê pessoas, nunca mais viu fulano, você vai ver ela está em casa, só está em casa.
Mas não aquela pessoa que é chamada caseira, né? Não, eu estou em casa porque eu não gosto de sair mesmo. Não tem aquela pessoa que se tranca e se isola do mundo, né? São os infortúnios ocultos. E como nós devemos agir com essas pessoas? Então, desenvolver o olhar clínico e a escuta atenta. Lembra que a Viviane falou? Escuta atenta. Sem falar nada, só escutar. Bater a porta do outro não para fiscalizar, mas para oferecer afeto. E ser a sombra protetora que alivia o ambiente onde entra. Nós temos que ter esse poder de entrar e de dar algum alívio. Não ir lá só somar. Você pode ver que algumas situações o público vem triscando também para saber o que aconteceu. A gente não pode ser mais um do público. A gente tem que ir lá para somar, para fazer algo, para mudar. Então, as dores da terra são passageiras diante de Deus. O maior título que podemos carregar é a de anjo de consolação para alguém. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é de mim que o fareis. Assim disse Jesus. Então, a principal lição que fica quando falamos em infortúnios ocultos, né, nós temos que lembrar que quando nós auxiliamos essas pessoas que necessitam, né, que estão passando por esses infortúnios, né, é o próprio Jesus que está sendo amparado através das nossas ações. Que o Mestre possa trazer essa sensibilidade para o nosso dia a dia, de percebermos, e a gente não precisa ir longe, assim, porque se nós formos muito longe do nosso redor, a gente vai acabar se perdendo. Vamos começar por o nosso redor, pertinho de nós, né? Nós treinar, dentro da nossa família que seja, as pessoas que estão necessitando, que estão um pouquinho mais quietas, né? Que estão incomodadas com algo que nós percebemos, e tentar começar a trabalhar isso em nós. Perguntar para a pessoa se ela está precisando de alguma coisa, se algo a incomoda, se tem alguém a incomodando, que tem muito isso também, né? Às vezes o infortúnio oculto é encarnado mesmo, né? E a gente não percebe, né? As crianças têm muito disso, viu? Às vezes as crianças vão para a escola, tem um coleguinha lá que humilha, que chuta, que belisca, que morde. A criança vem para casa, não fala nada. Se não é a mãe lá ver o roxinho lá do braço, né? A marca dos dentes lá, né? A criança acaba criando alguns infortúnios ali que nós só vamos descobrir quando às vezes é tarde demais. Chegou uma época aí a gente vê crianças se cortando, se mutilando, né? Por coisas que estavam acontecendo com coleguinhas na escola. Então nós temos que ter essa percepção de saber se por que o nosso filho está diferente hoje, por que a minha filha está diferente hoje, né? Por que a minha mulher está estranha comigo? Né? Só que daí a gente também tem que ter uma sensibilidade, se a gente não fez nada, né? Mas nós temos que perceber, né, essas mudanças sutis ao nosso redor, né, com a sensibilidade de quem quer auxiliar o outro, né? Porque senão nós vamos fazer a caridade como? Só material? Ou nós vamos começar a mostrar que realmente estamos trabalhando a nossa moral, né, assim como quer Jesus. E Jesus quer que realmente nos ajudemos uns aos outros, né? Assim como Ele nos amou, nos amemos uns aos outros. E nós só vamos começar a ver isso no planeta Terra quando toda a humanidade começar a ter essa sensibilidade de ver no outro uma oportunidade de auxílio, de eu esboçar o meu auxílio. Que eu possa ter sido claro, ou que eu possa pelo menos ter embutido em vocês a curiosidade de ler esse texto e tentar
trazer a sua compreensão do texto, né? Ele é bem simples, assim, de entender a história, mas ele é muito profundo no ensinamento que ele traz para nós a respeito, né, do que a gente faz com a nossa vida, né, e o que a gente pensa da vida do outro. E muitas vezes o que estamos fazendo para nós, mais tarde também vai se tornar um infortúnio. Então nós temos que pensar muito nisso, né, porque eu estou aqui agora, e daqui a pouco, né? Será que algum de nós aqui não está com um infortúnio oculto, né? Que agora diz que vai parar, por exemplo, né? Ah, não, eu entendi o texto bem certinho. Eu vou tentar trabalhar isso em mim. Mas às vezes o dia a dia assim força a nós voltar para o mesmo caminho, né? Então vamos tentar trabalhar isso em nós, lendo esse texto em casa, lendo o Evangelho, né? E fazendo com que os nossos corações se acalmem perante esses infortúnios que tanto atrapalham o nosso dia a dia. E que Jesus possa nos acompanhar. Que assim seja. Que assim seja.